Obrigado, Maria Creuza. Obrigado à casa por nos dar a oportunidade de estarmos aqui nesta noite e damos a nossa boa noite a todos. Tema, como a Creuza falou, é um tema muito importante para nós, apesar que é bastante simples. Ela já resumiu, né, toda a palestra. Que bom! Já fechou a palestra? Que ótimo! Não, mas é muito bom. Mas é interessante porque nós que somos cristãos, quando a gente ouve esta frase, a cada um segundo as suas obras, nós falamos, é Jesus que falou, não tem outra pessoa para dizer uma frase, né, que está tão conectada com aquilo que Jesus ensinou. Porque Jesus, ele não veio só trazer uma religião, ele, na realidade, ele não criou nenhuma religião, né? Mas ele veio nos exemplificar, nos dar o exemplo, não só as palavras, de como nós sermos religiosos, não somente fazendo a adoração ao ente superior, que uns chamam de Alá, outros de Yahvé, outros de Deus, outros Netuno, Brahma. Não importa o nome, mas é um ser superior que aquele que criou as coisas. Então, nesse contato, Jesus trouxe muitos exemplos e ensinamentos que não é só ficarmos na adoração, na contemplação, com a nossa ligação com Deus e não fazermos nada. E ele vem dizer a cada um segundo as suas obras. Mas não somente Jesus disse isso. Nós vamos encontrar lá na Bíblia, em 3 momentos, esta frase com uma conexão, um entorno um pouco diferente, mas que traz a mesma frase. Então, nós vamos encontrar lá lá nos Salmos, no Velho Testamento. Nós sabemos que a Bíblia era composta em 2 grandes partes, o Velho Testamento e o Novo Testamento. No total são 64 livros que compõem a Bíblia. Então, lá no Velho Testamento, nos Salmos, e os Salmos, eles foram escritos pelo rei Davi, que foi um rei, né, do povo judeu, e ele era muito inteligente. E os salmos dele são muito profundos, muito espiritualizados. Nós vamos encontrar na Bíblia, acho que em torno de quase 100 salmos. Mais de 60 salmos são de Davi. Quem não conhece aquele salmo 23, né, Davi, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, de deitar-me em verdes pastos, né? Então é um salmo lindo, muito profundo, muito recitado, e é do rei Davi. Então ele que escreveu esses salmos. E em um dos salmos ele traz lá: e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo a sua obra. Está lá em um dos salmos de Davi. E depois nós vemos aí, há mais de 1000 anos depois, Jesus trazendo esta frase também, que nós vamos mostrar onde está esse contexto. Mas lá no final da Bíblia, o último livro da Bíblia, o Apocalipse de João, também temos esta frase dentro de um outro contexto, mas que em si vai dizer a mesma coisa quando ele fala: eis que venho sem demora e comigo está a recompensa, tenho para dar a cada um segundo a sua obra. Está lá no Apocalipse de João. Então nós vemos que em 3 momentos
nós temos essa revelação que quando a gente começa a estudar, a gente vai ver que é uma revelação de uma lei divina, uma lei muito importante. E nós sabemos que as leis de Deus, elas são leis que elas coordenam todos os mundos. E ela é atemporal, ela vale para qualquer época do tempo. Então valia na época do rei Davi, o rei Salomão, e depois os juízes do povo judeu, até Jesus, e está lá no Apocalipse e está valendo para os nossos tempos, sempre vai valer, principalmente dentro da religião. Mas no nosso dia a dia, ela funciona do mesmo jeito. Porque nós vamos ver que ela está falando de uma lei divina. E quando a gente então vai lá no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, para localizar aonde Jesus falou, então Mateus anota desta forma, que Jesus estava retornando da cidade de Cesareia de Filipe, que era uma cidade portuária, que foi embelezada pelos reis ali e pelos romanos. E Jesus então retornava com os seus discípulos e ele interrogou, após ele interrogar os seus discípulos, acerca do que diziam os homens sobre ele. Então Jesus pergunta aos seus discípulos: o que dizem os homens sobre mim? E daí ele mesmo declara, né? Ele faz essa pergunta, mas na seguinte ele fala essa frase. E Jesus declara: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Jesus, ele vem fazer essa questão aos seus discípulos, primeiro, perguntando para depois jogar essa frase. Porque em outros momentos, ele costumava perguntar aos seus discípulos o que as pessoas pensavam dele. Existe um outro momento em que ele pergunta aos discípulos: quem dizem, anotado por Mateus também, os homens que eu sou? Aí os discípulos respondem, principalmente Pedro: uns dizem que tu és um dos profetas, ou Elias, ou outros dizem que tu és João Batista. Então Jesus estava sempre indagando, né, quem as pessoas diziam que ele era. E ele diz a Pedro: e tu, Pedro, quem achas que eu sou? E Jesus responde então: tu és o Filho de Deus, o Cristo de Deus. Jesus estava sempre perguntando. Então, quando ele começa a dizer esta frase, ele, que ele acaba por dizer, cada um segundo das suas obras, ele inicia assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. Ele se diz, ele mesmo, Filho do Homem. Eu sou Filho do Homem. O que ele quer dizer, Filho do Homem? Eu sou Filho de Deus. Então ele se dizia, que ele era Filho do Homem, Filho do Criador. Ele se identificava. E nós sabemos que realmente Deus manda, designa a Jesus a ser o governador planetário do nosso planeta Terra. Na doutrina espírita, aqui trazendo o ensinamento espírita, nós temos que Jesus é o governador planetário do planeta Terra. Está no nosso planeta desde o princípio dos tempos. Quando nós temos lá, o Fiat Lux, faça-se a luz, lá na Bíblia, na Gênesis de Moisés, ou quando a ciência vem nos dizer do início do nosso planeta, lá no Big Bang, uma grande explosão, uma fusão nuclear muito grande que deu origem ao nosso planeta. Jesus está desde aquela época, 4,5 bilhões de anos atrás.
ajudando na formação do nosso planeta, depois o resfriamento do nosso planeta, depois as condições para a geração dos seres vivos, os primeiros habitantes, os primeiros seres vivos, os primeiros seres orgânicos, até chegarmos no reino animal, nominal, e até chegarmos em nós. Ele está na formação desse planeta. Então, nas mãos dele está. E nas mãos dele também está toda a organização. Mandando os emissários que estiveram de tempos em tempos na Terra, tanto na área da questão moral, da religião, como na área da ciência. Ele mesmo veio trazer importantes ensinamentos na área moral. Jesus não veio trazer nada na área intelectual, apesar que nós sabemos que ele é um espírito evoluído, maior que encarnou no planeta Terra, mas ele trouxe na área moral. Porque na área intelectual nós estamos indo muito bem, nós estamos tão avançados, né, que a gente hoje até se perde em tanta tecnologia. Principalmente aqueles da minha geração, já não conseguem acompanhar muito. Mas no moral a gente está muito aquém. Nós temos guerras, nós temos tantas pessoas matando, roubando. Estamos muito atrasados. E Jesus, há 2000 anos, já veio trazer as leis que nós precisamos. Então, essa lei divina que ele traz, junto com os seus emissários, quando aqui fala, com uma legião de anjos, né? Com os seus anjos, são seus emissários divinos, espíritos superiores, que junto com Cristo trouxeram a mensagem divina, essa lei, né? Tantos espíritos que encarnaram no planeta Terra, à época de Jesus e depois e antes, né? Que também trazem a mensagem do Cristo, muitas vezes até mesmo em outras religiões, como Buda, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Todos esses aí são missionários do Cristo. São esses anjos, espíritos evoluídos que vêm nos ajudar na nossa evolução. Mas ele diz então que cada um segundo as suas obras. O que é essa lei? Cada um de nós, né? Nós somos resultado de nós mesmos. Por isso que não adianta a gente ficar por aí reclamando dos outros. A gente vive reclamando dos outros por causa das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Mas os problemas são nossos e nós que temos que resolver, porque a partir dos problemas nós vamos ser aquilo que nós fizemos com as nossas obras que nós fizermos em todos os campos. Nós somos o resultado daquilo que fazemos. Então Jesus ensinou muito sobre a fé. Nós, dentro da religião, nós sabemos que a fé é algo importante. Ele disse que nós precisávamos ter fé maior, né? Se tivesse o tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos mover até montanhas. Trabalhou muito essa questão, né? A questão do perdão. Mas vejam que ele aqui fala que seremos recompensados, entre aspas, segundo as nossas obras, não segundo a nossa fé. É segundo as nossas obras. Vejam a importância do que nós estamos fazendo, do que nós estamos realizando. Dentro, claro, não só da religião, mas a nossa atuação enquanto cidadãos. Porque nós vivemos numa sociedade e a gente temos que colaborar para aquela sociedade enquanto cidadãos. É uma obra que nós realizamos. Aquilo que nós fazemos na sociedade para ajudar é uma obra. Em vez de ficarmos criticando, né? Criticando o governo, criticando o prefeito, criticando isso e aquilo, vamos fazer a nossa parte. Se os outros não estão fazendo a parte dele, o problema é deles, porque eles serão julgados conforme a obra deles. Conforme a obra deles. E Jesus falou que nós não devemos julgar a ninguém, porque da mesma forma que nós julgamos as pessoas, nós também seremos julgados. É importante a gente sempre lembrar isso. Então, deixamos cada um com
os seus problemas. Se nós não podemos ajudar, não vamos julgar. Vamos ver se nós estamos no caminho certo, no caminho do Evangelho que Jesus nos ensinou. As nossas obras, então, se nós fizermos obras bem, nós teremos, é claro, estaremos dentro das leis divinas, porque a lei de Jesus é a lei de amor, que é a lei que nos conduz a Deus. E se nós fazermos obras obras erradas, obras que nos encaminham para o mal, que é o desvio da lei divina, nós teremos, não é, o retorno da lei que vai, através da dor, nos encaminhar na direção de Deus. A dor é aquela mestra que nos faz encaminhar na direção de Deus. A dor nos auxilia sempre. Quando a gente começa a sentir dor, nós sabemos que estamos com um problema de saúde. A gente já corre no médico, já corre tomar alguma coisa. Imagina se nós não sentíssemos dor, a gente morreria. Imaginemos se a gente não sentisse o calor. A gente ia colocar a nossa mão numa chapa quente, ia ficar lá até a nossa mão desaparecer. A gente coloca a mão, já sente a dor na hora e fica reclamando da dor, né? Em vez de achar bom, porque a dor nos salvou. E assim é em tudo na nossa vida, até nas dificuldades. Então, doeu, fala o palestrante, pega que é seu. A dor é nossa, a gente tem que resolver esse problema. Porque se apareceu para a gente, nós temos que resolver. É claro que sempre temos ajuda, nós vivemos numa família, vivemos numa comunidade e a gente se ajuda. Porque nós somos resultado, né, da sociedade, nós somos ser social. E nós precisamos das outras pessoas. Tudo que nós temos, muitas vezes, é resultado do trabalho dos outros. E o que os outros têm, muitas vezes, é resultado do nosso trabalho. Essas cadeiras que nós estamos sentados, esse ar, essa casa, é resultado do trabalho de um monte de gente. Que muitas vezes nós não trabalhamos para isso. Ou talvez nós ajudamos a construir. Mas nós não trabalhamos. Se não tivesse essas pessoas, não adiantaria nada o nosso dinheiro para fazer, porque nós não sabemos fazer uma cadeira dessa, sabemos fazer um ar desse, e que a gente precisa. Então nós dependemos das outras pessoas. Nós vivemos através dos outros. Então por isso que as obras que nós fazemos, se é em benefício das outras pessoas, se nós realizamos em benefício das outras pessoas, nós, então, seremos julgados por isso daí. E estaremos numa situação melhor ou pior, conforme as nossas obras. Então, no Evangelho de Jesus, né, no ensinamento de Jesus, nós vamos encontrar o ensinamento de que cada um colhe aquilo que planta. Cada um colhe aquilo que planta. E é uma realidade. Se nós plantarmos espinho, vamos colher espinho. Plantarmos flores, vamos colher flores. Frutos, vamos colher frutos. Então, o que nós fizermos, nós vamos colher resultado daquilo que nós fazemos. Da obra que nós fazemos. Cada um é resultado da sua obra. Na nossa vivência, no nosso plano material, se nós somos preguiçosos, não queremos fazer nada da vida, não queremos estudar, não queremos trabalhar, vamos ser o resultado disso. E vamos reclamar do nosso pai, da nossa mãe, do presidente, do governo? Não. Nós temos que fazer acontecer. E é por isso que nós estamos encarnados. A doutrina espírita nos fala de uma realidade, do plano espiritual, o plano dos espíritos, onde existe a vivência espiritual. E as pessoas perguntam, para que a gente vai fazer nesse planeta então? A gente não está bem lá no plano espiritual? Nós temos uma família espiritual, que nós convivemos lá, uns reencarnam, a gente fica lá chorando porque reencarnou. Aí nosso familiar desencarna, no plano espiritual, nós ficamos aqui chorando porque nosso parente foi embora, o nosso filho, a nossa filha. E é sempre essa troca. Então para que a gente precisa vir para cá? Mas é justamente isso aí, para fazer as obras,
para colocar a mão na obra, para construir as coisas e para aprender através delas. Se a gente não colocar a mão na obra, a gente não aprende as coisas. Um grande sábio da antiguidade, lá da escola socrática, que viveu há mais de 300, 500 anos antes de Jesus, ele dizia que o homem só é inteligente porque possui mãos. Só é inteligente porque possui mãos. O que significa a mão? Símbolo da mão é trabalho. Porque a mão executa tudo que nós pensamos em fazer. Porque nós trabalhamos, nós realizamos coisas. É por isso que nós desenvolvemos a nossa inteligência. Porque se a gente só fizer uma faculdade de engenharia e não construir nada, né? A faculdade, você não vai ter o resultado daquilo, nem você vai aprender. Se você faz medicina e vai para casa, o que adiantou? Você não fez obra nenhuma, não ajudou ninguém e nem você se ajudou. Se você é um professor que fica em casa, o que adiantou todo o seu aprendizado? Você tem que fazer as obras e conforme aquilo que você repassou, que você ensinou, é o resultado da sua obra, a sua construção. Então, é isso que Jesus quer dizer, cada um segundo a sua obra. E dentro da fé, nós temos que ter uma ideia muito boa de ser, porque nós pensamos que quanto a gente mais reza, quanto mais a gente faz a oração, a gente vai ter o melhor. Não, quanto mais nós fizermos dentro dessa religião, é que nós estaremos numa situação melhor. E a doutrina espírita tem uma flâmula que Allan Kardec traz, que está bem dentro dessa ótica de Jesus. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. E o que é caridade? Caridade é o amor em ação. É a ação do amor. É você colocar o amor em ação. Porque não adianta nada você ter amor e ficar com seu amor ali e não fazer nada. A caridade, então a gente vê todos os grandes da humanidade, aqueles que citei, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, as obras de caridade que eles deixaram. Elas tinham muito amor pela humanidade. Se ficasse com aquele amor só nas igrejas rezando, o que iam fazer? Madre Teresa de Calcutá, ela na cidade de Calcutá, porque ali na Índia as pessoas eram jogadas, até hoje são jogadas, né? Então os velhos são abandonados, jogados no lixo, as crianças defeituosas são jogadas no lixo e Madre Teresa de Calcutá catava todo aquele pessoal e levava para as pessoas com chagas. Uma vez ela estava com uma pessoa que estava com hanseníase, cheia de ferida, e ela estava lá na sua instituição, limpando aquela pessoa que ela pegou no lixo e pensando ali as feridas, né, ajudando. Aí chegou um repórter que veio lá, e ia atrás dela, fazer uma reportagem. Quando ele chegou no quarto que ela estava, ele já saiu de fora, que não aguentava o cheiro horrível que estava ali dentro. Ficou até com a mão no nariz, porque aquela pessoa estava numa situação grave. E a Madre Teresa lá tranquila, né? Enfim. Aí ele olhou para a Madre e falou: Madre, nem por $1 milhão eu faria isso aí. Nem por $1 milhão. E ela: meu irmão, eu também não faço, nem por $1 milhão. Ela fazia de graça. Vejam a diferença, né, das pessoas. Então, ela era uma pessoa religiosa, tanto que ela só andava com o hábito dela, né, de freira. A Irmã Dulce também, sempre com aquele hábito de freira, era religiosa, mas que trabalhava. Irmã Dulce, ela só tinha um pulmão, era baixinho. Vejam a obra que ela fez lá em Salvador. Tá? A obra que ela fez em Salvador. Mãos à obra. Se ela estivesse só rezando, ficado rezando lá, ninguém conheceria a Irmã Dulce. Quem conhece a Irmã Dulce? Pela obra que ela fez. Quem conhece Madre Teresa de Calcutá? Pela obra que ela faz. Divaldo Franco,
Chico Xavier é conhecido pelas obras. E nós temos que fazer, oi, tudo bem? Essas obras que nós somos chamados a realizar. E principalmente a obra de fazer a nossa reforma íntima. Essa é a principal, porque tudo isso que nós fazemos é para nos reformar, é para nosso treinamento, é para melhorarmos. Se nós somos orgulhosos, então a gente vai trabalhar com a pessoa humilde para que o nosso orgulho, né, possa se dissolver naquele trabalho. Então, se nós somos egoístas, vamos viver a dificuldade. Se nós, tantos problemas, se nós somos melindrosos, se nós não perdoamos, então vamos atrás das pessoas para que possamos resolver e fazer essa obra dentro de nós, que é a principal, que é o nosso espírito. Quando a gente morrer, a única coisa que vai sobrar de nós é o nosso espírito. Não vai sobrar nada mais, tá? Me ajudando aqui. Não vai sobrar nada mais. Tudo que é de material vai ficar. Até o nosso corpo físico vai ficar. Então aquele, né, academia que nós fizemos, aquele corpão sarado, vai ficar lá enterrado. O espírito vai sobrar só. Né? As cirurgias que fizemos para melhor da estética, vai ficar lá. Só vai sobrar o que nós fizemos pelo nosso espírito. Então, é isso que Jesus nos chama a atenção, né? Que é cada um conforme as suas obras, vamos receber as benesses espirituais, vamos estar numa situação melhor se nós fizermos as obras que Deus espera de nós. Ok? Então vamos encerrar, fazer a nossa prece. Você quer fazer a prece? Quer? Então faz a prece para nós, vai. Quer fazer? Então, convidamos a todos para que possamos fazer a nossa prece e levar o pensamento a Deus, a Jesus, e agradecer por esses momentos que estivemos aqui reunidos, que possamos estar sempre imbuídos de melhorar a cada dia mais. Que Jesus possa nos abençoar agora e sempre, que assim seja.